Oi, minha amiga, tudo bom? Seja bem-vinda a mais um episódio do Pode Ninguém Ouvir. Falando calmamente por esses lados, tem sido dias bem desafiadores e, de alguma forma, quando tem para vivermos, é sempre bom a gente registrar de alguma forma, né, pra gente se recordar e se relembrar e reviver uma micro alegria no decorrer dessa nossa caminhada, dessas nossas formas de nos acolher, de trazer uma gentileza no nosso cotidiano ordinário, não é mesmo? Então, se você é nova aqui, seja muito bem-vinda, tá? Espero, de fato, trazer 1% de algo que lhe agregue valor, ou pelo menos lhe fazer uma boa companhia, tá bom? Fique à vontade. Eu tô aqui com várias abas abertas. Eu sinto que as abas são uma questão visual que aparenta ser como se estivesse aqui na minha cabeça. Não sei se você se identifica. Na cabecinha aqui da ansiosa, depressiva, muitas abas estão abertas. Eu estou cuidadosamente, aos poucos, fechando, né? Cada coisinha, cada aba, né? E não é de aba que estamos falando, né? Só uma representação, né? Cada um vai catar aquilo que faz sentido na sua vida. Mas, amiga, ouvindo, saiba que tá rolando coisinhas aqui na telinha, porque eu tô gravando. Eu gosto de coisas assim um pouco mais dinâmicas. E você? Me conta. Eu gosto de ver, gosto de saber o que que a pessoa coloca ali na área de trabalho do computador dela, como que organiza, sabe? Eu gosto. E você? Sou curiosa em coisas muito peculiares e excêntricas e etc, mas a gente vai falando disso aos poucos. Tô animadinha pra tagarelar, confesso que hoje o dia foi bem sonolento. Ai, que novidade! Ai, minha amiga, vamos fazer vários desabafos? Deixa aqui os seus desabafos no comentário pra gente continuar falando, reclamando, trazendo gratidões no decorrer também, porque a vida é isso, né? É aquela nuance aí, nessas dualidades da vida propriamente. Só para contextualizar, recentemente eu fui diagnosticada com depressão e ansiedade. Sigo aí, né, em processo de adaptação de remédios. As insônias têm diminuído, mas ainda são persistentes todos os dias. Diminui eventualmente um pouquinho, então isso impacta muito, né, minha amiga? Você já ficou um pouquinho sem dormir direito? Traz aí atrelado mais irritabilidade, a questão da minha apatia tá aí, né? A inquietação, a agonia, acho que tá tudo nesse tudo de sintomas. Mas uma das coisas que particularmente tem me auxiliado nesse processo é anotar, é registrar pequenas âncoras, poderia se dizer, que eu tenho sentido que tem me dado um bem-estar a mais. Sabe aquela coisa de, ai, colocar numa lista as gratidões do dia ou algo do tipo. Isso é mais ou menos nessa pegada. Vou trazer aí exemplos pessoais aqui desse lado, espero que, né, te encontre bem essas sugestões. Eu quero também abrir, ó, uma pastinha onde eu também salvei, né, algumas coisas que diz respeito aos leitores, a galerinha aí do time, né, dos co-criadores, tá bom? Então tá bom. Vamos lá. Eu quero, minha amiga, te convidar primeiro. Eu dou risada. Tem uma inscrita maravilhosa que comentou, né, diante a um vídeo curto que eu fiz, né, que tava hablando lá em relação a eu identificar que eu sou uma nano influencer. E foi bem legal porque ela brincou também que então se eu era uma nano, ela era, né, a Yocto influencer. Ah, eu achei o máximo. Então só para trazer essa curiosidade, né? Deixa eu trazer aqui essa curiosidade para você, que quando você é uma nano influencer, é uma pessoa comum, com um público pequeno, mas altamente engajado, que tem entre 1.000 e 10.000, né, espectadores aí nas plataformas. E aí foi bem legal. Ah, eu sempre me divirto com comentários, ainda mais comentários inteligentes.
Ai, que tudo, né. Deixa eu ver aqui onde que foi, acho que foi nesse daqui que eu hablei, é esse mesmo. Eu vou deixar até o link desse shortinho pra você ver. Ai, tá? Indicação, ok? E o que ela falou lá, ai amiga, deixa eu abrir aqui pra você. Enfim, aí ela brincou com essa questão do Ioctor, que é uma partícula bem pequenininha, né, que só no microscópico dá pra ver, enfim, coisas bem cabeçudas. Esse comentário eu achei, assim, 10 de 10, amei, do @lua_se. Sempre muito gratificante quando a gente tem um retorno de algo que a gente tá fazendo, né. E é uma das coisas que eu venho até aprendido na marra, né, nessa questão de entender o quão legal é a gente receber validações, sim, porém, como que eu posso dizer, com parcimônia que fala? Não atrelar apenas, vamos dizer, a validações como seu valor principal diante aos seus projetos. Faz sentido o que eu tô falando? Espero que sim. Espera aí. Então, receber validações externas digitalmente é gratificante pra caramba, né. Recentemente eu finalizei um vídeo, né, que já foi para o YouTube, e tinham mais de 170 arquivos que eu estava lá editando e tudo, né, fazendo toda a parte da curadoria para poder fazer, né, a postagem para você. E é sempre um grande desafio, né, minha amiga, a gente liberar o nosso projeto, seja ele qual for, que você atue também, e deixar ele caminhar, porque da nossa parte a gente já fez, e é desafiador, né. Outra coisa bem interessante, eu vou trazer um exemplo aqui de uma leitora. Recentemente eu tô com meu perfil na Substack, né, onde trago alguns eventuais pensamentos, reflexões, insights, pensamentos intrusivos e vozes da minha cabeça estão ali, né, estão como protagonista. Mas receber o apoio, né, ainda mais quando você começa de fato sem manjar da plataforma, tá ali só no teste, só sendo feliz, só vivendo, e a gente tem esses retornos que vai continuar acompanhando. Minha amiga, é muito bom, tá? Mas eu acho que vai ficar mais divertido se eu for surpreendida aqui com algumas coisas que rolaram essa semana que tem a ver com esses meus co-criadores, né, que tem a ver com você, minha amiga. Talvez algo que aconteceu que você compartilhou comigo, seja você meu assinante, meu inscrito, meu ouvinte ou meu leitor, vai estar aqui nesse bololô. E aí, vamos lá, vou abrir um negocinho com você. Cadê você? Vamos lá. Recentemente, minha amiga, eu recebi essa perguntinha de um assinante. Agora é o momentinho que entra a parte 18, 17 mais um, que é basicamente: podia fazer vídeo com você com leitinho na cara e na boca, sem mostrar ele, não rola? Vou contextualizar. Um assinante me pediu para que envolvesse algumas ações adultas minhas com meu marido. E aqui tem até um ponto que eu queria até trazer como grande reflexão, caso você queira. A importância que é a gente, de fato, nos permitir autoconhecer e estarmos abertos, isso seja com um profissional da saúde mental propriamente nos acompanhando ali, né? E também a gente está nesse local aí de mais autorresponsabilidade e mais questão da responsabilidade tanto emocional com você, quanto com tudo que você disponibiliza aí, né, na sua questão profissional, quem sabe também. E, de certa forma, já faz um bom tempo que alguém não vem solicitar algo que tenha essa inserção do meu marido, e algo que desde 2017, meu amigo, acho sempre bacana a gente se recordar do nosso passado e o como que a gente foi construindo essa nossa comunicação com a nossa audiência, de deixar bem em evidência os nossos limites, né, deixar em evidência quais são,
as pessoas e os papéis, né, de responsabilidade, o protagonismo de cada pessoa ali naquela família, vamos dizer. Tudo que eu fui atrelando à minha imagem, eu sempre fui trazendo, sim, né, o meu contexto como uma mulher casada, porém sempre deixando bem claro, até dentro do meu perfil, né, hoje em dia, que é da privacy, deixando bem em evidência que os meus conteúdos é no contexto de uma mulher solo. E é muito interessante a gente sempre reforçar isso, porque sempre, né? Existem pessoas novas, né, que vão lhe conhecendo por N motivos, mas você sempre realçar, né, o que você está disponibilizando, não deixar margem para dúvidas, até para trazer depois esse seu posicionamento para eventuais perguntas como essa. E aí eu respondi: esse tipo de vídeo não rola, né? Respondi de forma tchutchuzinha, né? Fofinha, mas já trazendo essa complementação para que a pessoa se disponibilize para acessar outras mídias que já estão disponíveis, né? E que eu estive já me dispondo ali, né, explicitamente. Então, quando houver esse tipo de pergunta, cogite em você mesmo se perguntar: peraí, isso está bem estruturado? Os meus limites, no que eu estou disposta, no que o outro está disposto? Né? Então, trazendo esse recorte para minha realidade. Meu marido, ele não faz jus publicamente da questão da sexualidade, né, da intimidade dele para o público, né? É só que eu e ele, em quatro paredes, offline. Eu, creator de entretenimento adulto, né, nas horas vagas, no meu projeto secundário, né, eu faço a disponibilização. Hoje em dia são mais de 500 mídias que já estão disponíveis e que, de alguma forma, eu tenho certeza que em alguma dessas 500, as pessoas vão se identificar. E é legal a gente ter isso, claro, minha amiga, porque eu falo por mim, fica até mais leve, sabe? A gente não vai também ficar nos martirizando do porquê a gente disse não para uma proposta, sendo que isso está muito bem acordado com os envolvidos daquilo, entende? Faz sentido? Outra coisa bem legal, né, foi de um leitor. Ele é sempre bacana, né? Agora vou falar aqui tanto como pessoa que compartilha coisas, quanto eu também sou uma consumidora também, né, da Substack, do YouTube. Então, sempre quando alguma coisa ressoa ali no meu coração, eu comento sim, eu quero, né, trazer esse senso de comunidade cada vez mais alinhada, né, também ao que eu acredito, né? E essas pessoas desconhecidas, né, trazendo um obrigado por compartilhar, realmente muita coisa para segurar de uma vez só, tratamento, dores físicas, mudanças de trabalho, ainda ter que lidar com questões familiares que drenam energia, não é pouca coisa, dá para sentir o peso só de ler. Espero que você encontre luz em meio a isso tudo. Aí, enfim, aí é tão bom, né? É tão gratificante quando a gente encontra coração. Agora eu tô trazendo isso para mim. Por exemplo, tem uma coisa que eu li, foi nos vídeos da Paty Machado. Ela tem um post-it no computador assim: um seguidor é igual a uma pessoa. E aí você coloque esse exemplo para outras nomenclaturas aí que você esteja presente. Por exemplo, aqui, né? Esse é possivelmente um leitor, né? Ou um seguidor. Ele é uma pessoa, sabe? Você trazer cada vez mais esse lembrete com você mesmo que são pessoas, né? Atrelar não somente aos números propriamente, ou o nome daquele rótulo que a plataforma diz que é, lembrar que são pessoas, fica tudo, né, mais gostosinho. Outra coisa, minha amiga, mais uma leitura maravilhosa. Sempre bom, né, a gente comentar. Ai, ela falou que foi cirúrgica demais, que profundo, que se identificou demais, que também é assim, né?
E nesse contexto a gente estava falando sobre amizades, né, na vida adulta, o quão desafiador é, né? Eu trago aqui questões minhas que têm camadas muito profundas, amiga, que eu ainda tô cuidando e entendendo e dando nomes a essas questões desafiadoras para mim, porque estão atreladas a questões muito ali de traumas, de questões que só na terapia, né, para um maior entendimento daqui em diante, mas no meu caso, essa questão da manutenção, por exemplo, de uma amizade no âmbito real é muito desafiador. Eu achava, de certa maneira, que eu me identificava mais em uma manutenção de baixa coisa, só que é muito mais profundo do que isso. São questões que podem envolver os seus cuidadores, a forma como houve, quem sabe, uma ruptura ali em alguma relação que você tinha com seus cuidadores, a quebra da confiança, a quebra da... Enfim, são muitas coisas que eu ainda estou lidando, mas conversar com pessoas também que se identificam, né, é sempre um traçar de identificação, né, minha amiga? Outra coisa legal que eu queria até trazer um ponto, né, que acho que tem super a ver, é quando você tá fazendo uma parada. Eu, no meu caso, são as edições ultimamente. Eu chego num estado de flow em todas as edições que eu faço pro YouTube, pro Privacy, que, minha amiga, é muito bom. Eu sinto que esses momentos em que eu me dedico para fazer essa estruturação dessa narrativa audiovisual é sempre uma nova perspectiva que eu mesma estou olhando para minha própria vida, né? Para você que também cria conteúdos dentro do seu contexto, né, do seu cotidiano ordinário, e você mesma que se filma, você mesma que capta, edita, roteiriza e etc., vai me entender melhor, porque é uma constante reedição de pontos de vista, de perspectiva da forma como você se comunicou, se é realmente coerente aquilo que você quer trazer de mensagem, de ângulo, de iluminação, etc. Enfim, tem sido bem bom editar, né? Comenta aí o que tá rolando por esses lados. Outra coisa bem legal, eu gosto muito de ouvir podcast. Ultimamente eu tenho gostado de ouvir newsletters. É isso mesmo. Você já fez isso? É muito bom, muito bom. Eu pego o celularzinho, aí eu abro aqui o aplicativo, né, do Substack, e aí eu tenho alguns que eu já sigo, né, por exemplo, e aí eu clico e na maioria deles tem tipo uma setinha, não sei se vai dar para ver. Lá no canto direito, isso se você tiver o aplicativo do Subs, né? E aí você consegue ouvir tudo aquilo que a pessoa escreveu. Ai, eu acho isso tão fantástico, minha amiga. Acho tão fantástico. Confesso que eu queria ter a prática de escrever digitalmente, digitar, né? Para poder ter uma frequência maior da newsletter minhas. Só que eu sinto muito mais praticidade na minha realidade em falar em áudio. Então acho que, por exemplo, escrever isso daqui para você ter noção, foi alguns dias. Então, sei lá, cada pessoa se identifica, né, em determinada fase da vida. Eu sinto que é bom a gente ter essas várias possibilidades de captar a nossa liberdade criativa quando, sei lá, você tá afim de falar em áudio, falar em podcast, tá afim de escrever, tal, entendeu? A cada casinha tem um caminho, diremos assim, é bem bom. Outra coisa, minha amiga, quem sabe, né, você aí pensar em você olhar suas novas conquistas. O YouTube, ele é excelente nesse aspecto. Ele nos lembra de conquistas que a gente, do tempo que a gente já esteve presente ali criando conteúdos. Então, recentemente, foram 3 anos de YouTube já, né, que eu postei meu primeiro vídeo. E ter esses retornozinhos aí, né, da firma, é sempre muito gostosinho, né? Eu vou contar aqui, vamos ver se você se identifica. Eu sou puramente também a linguagem do amor
de palavras afirmativas. Eu já falei isso em outro momento, vamos ver se você se identifica. E você nota isso, quanto isso é realmente potente, porque você expande isso até no que você dá palco para expor nos seus projetos. Então, por exemplo, é tão relevante para mim a questão das palavras afirmativas, da linguagem de amor, quando eu recebo, que eu quero colocar como se fosse assim, sabe? Uma exposição de arte, quando algum ser humano, um coração desconhecido, fez alguma menção, escreveu, dedicou alguns minutinhos para falar com esse coração desconhecido. Eu acho assim de uma coragem, de uma gentileza. Faz sentido para você, minha amiga? Eu realmente, no que eu tiver energia, né, e disposição, eu quero sempre sim vangloriar essas pessoas que disponibilizam do seu tempo. Tempo é igual a vida, então disponibiliza um pouquinho da sua vida para somar na vida de um coração desconhecido, vulgo eu, no caso, que eu estou falando com você. Eu acho isso assim fodástico. E trazendo esse ponto, a gente vai casando assim, né, coisas. Uma coisa recente foi passear com pet com presença. O que seria isso? Eu não levo celular quando ocorre esses passeios. No meu caso, na minha realidade, devido ao meu dodói no joelho, quem tem feito mais passeios é o meu marido, com o nosso pet, e com outro petzinho que tá aqui hospedando e tal. A gente pode falar sobre isso em outro momento. Mas passear com o pet. Teve uma ocasião X que meu marido não se encontrava aqui, que eu tive que ir e tal. E nesse momento, eu fiz um convite para minha mãe para que se ela quisesse ir, né? E aí foi bem bom também, foi um combo, que é isso valorizou mais o nosso tempo simples ali em família, eu e ela. Ela também não levou o celular e a gente ficou conversando, demos a volta no quarteirão, tal. E foi bem bom. A gente levou 2 cachorrinhos, né? E o nosso, né, o meu poodle e um hóspede aqui, fofíssimo. E aí, minha amiga, essa questão do passear com presença, a gente pode expandir para ocasiões onde você achar pertinente. A gente olhar, né, com mais calma. Hoje mesmo, eu até posso inserir aqui na lista. Hoje eu fiquei na rede, né, de casa, lendo o livro físico, que foi bem bom. Eu li pra caramba o livro da Meredith, que eu tô assim fascinada. Que escrita dessa Colleen Hoover. Me diga aí se você também já leu algum livro dela, ou já leu Meredith. Ai, que apaixonante, que apaixonante. E aí eu comecei a ler assim de tarde e fiquei até de noite, até quando eu não conseguia mais enxergar. Muito bom, minha amiga. Então, esses momentos que a gente se coloca, né? A gente diz sim para nós, para o nosso bem-estar, né? Físico e emocional, é extremamente óbvio um privilégio, mas de extrema importância, não é mesmo? E na rede eu também levei meu diário, então escrevi no meu diário físico, né? E também fiquei fazendo carinho no pet, no dog, também foi muito bom. E fiquei olhando, tô até escrevendo aqui para não esquecer, olhando os pássaros que passavam, que nessa olhada de pássaros já me remeteu à vontade de ter tipo um bebedourinho para os passarinhos quando vierem ali no quintal, eles beberem água. Eu vou até anotar aqui para não esquecer que eu quero sim providenciar isso, eu acho a coisa mais fofa. Se você tiver alguma experiência sobre isso, me comenta aqui. Comprar bebedouro pássaros. Ai, que coisa fofa. Acho que só para colocar água, não sei o que daria de comida, né? Teria que providenciar, mas fica aí para minha eu do futuro pensar sobre. E claro, né, minha amiga, ficar atenta no que os espectadores estão falando, né? Eu fiquei muito grata por ter comprado esse creme. Recentemente foi o aniversário da minha mãe. Nesse momento que eu tô gravando, é o aniversário dela, 64 anos. Maravilhosa, eu dei esse creme pra ela também. Tenho gostado muito. Ele é bem cheiroso, tá?
bem gostosinho. Dei também uma manta para ela, dei algumas barras de chocolate. Muito gostoso, né, minha amiga, a gente presentear, né? Eu sinto muito amor também na linguagem de amor de presentes, além de palavras afirmativas, presentes e atos de serviço. Ganha meu coração. Outra coisa, a gente se mimar, né? Além da gente mimar né, as outras pessoas ao nosso redor. Hoje mesmo eu comprei muitas calcinhas novas. Não vejo a hora de dar novo rumo para as minhas. Veinha, tal, manchada. Fica aí um lembrete, quem sabe você fazer esse upgrade aí na sua intimidade, nas suas vestimentas. Eu fiquei outra coisa, envolvendo presentes, a gente ganhar presentes de quem você nota que claramente teve aquela escutativa sobre alguma coisa que aconteceu na sua vida, a pessoa notou que haveria ali uma necessidade a ser preenchida. No meu caso recente foi uma mochila minha tinha quebrado o zíper, aí eu ganhei uma mochila, uma necessaire, uma garrafa, eu reutilizo por muitos anos uma garrafa de plástico, aquela que você toma refrigerante, aí eu tava reutilizando, já tava velha, acabada, e aí esse ser de luz chamado mãe comprou esse equipamento que uma jovem idosa precisa para levar para seu CLT, muito mais feliz, muito mais adulto. Muito bom, né, amiga? Você notar que outras pessoas tiveram esse olhar de atenção, né, para as suas necessidades e a gente fica muito grata, né? Que ainda existam pessoas assim. Quem sabe a gente pode ser essa pessoa para alguém, né? Olha só. E voltando aqui para a cocriação, né? É legal quando a gente vê as estatísticas das paradas que a gente, né, se disponibiliza nessa internet. Eu lá com os meus passinhos de tartaruga, né? O canal tá crescendo, tem muitos corações desconhecidos chegando, visualizando. E a firma YouTube falou que tá sendo um bom trabalho, que as visualizações estão subindo 56%, que eu tô fazendo a minha parte de publicar mais vídeos e vamos que vamos, minha amiga. Eu te incentivo aí para que você também prossiga, seja lá o que você estiver fazendo, né? Que você tenha consistência de uma forma saudável naquilo que faz seus olhos brilharem ainda, tá bom? Essa fotinha aqui, né? Eu gostaria de ter gravado em vídeo o processo de banho e tosa do nosso filho peludo. Porém, por respeito ao marido, não quis gravar. Então, prossigo apenas com um registro singelo e discreto, apenas do dedão dele aparecendo. Mas esse corpinho é as costinhas, né? Do meu doguinho. E achei a coisa mais fofa quando eu, de novo, me relembrei que ele tem uma pintinha. Ai, meu coração derrete de ter visto. E essa partezinha, né, da pelezinha do doguinho é rosinha. Ai, eu fiquei assim, coraçãozinho fica tão quentinho. Fiquei muito feliz, amiga. Fica aí uma coisa para você observar, né? Dar essa oportunidade para as coisas do seu cotidiano, ter esse amorzinho, né? Mais quentinho. Outra coisa, né? Acolher nossa pequenez nesse universo. Muitas das vezes a gente fica colocando como se fosse uma lupa nas paradas que estão fora do nosso controle e a gente isso de certa forma se expande, né? Dá um zoom em coisas, em contextos que não nos diz respeito, né? Mas e a gente muitas das vezes fica, quem sabe, gastando a nossa energia psíquica, né? Por coisas que, minha amiga, não vai rolar, não vale a pena, sabe? A batalha para determinadas coisas. Então, em muitas situações, nos recordar de acolher essa nossa insignificância é bom demais, tá? Outra coisa, eu gosto, em particular, de fazer preparativos do café da manhã. Não sei você, como que você acorda de manhã, mas aqui essa menina morena,
Acorda no 220. Acordo com sono nos olhos? Acordo. Porém, bem enérgica, bem querendo falar bom dia para as flores, para o céu, sabe? Sorrir e saltitante. Eu sou dessas. E você? Agora, por exemplo, à noite, minha energia vai baixando num nível que eu viro uma amoeba. Você se lembra o que que é isso? Amoeba. Eu viro literalmente esse brinquedinho aqui, ó. Essa geleca, mas de manhã tá top. E aí eu gosto de fazer cafés da manhã. A nossa dinâmica, acho sempre bom a gente até, né, vamos trocar essa figurinha aí, como que é você com seu companheiro, com a sua companheira. Eu e meu marido estamos há quase 10 anos juntos. E o diálogo, ele é um dos pilares principais nessa nossa relação. E claro que não seria diferente a gente deixar em evidência, né, diante de tantos anos, você começa a captar o nível de energia e nível de disposição de cada um, que tem uma predisposição muito mais à noite, mais à tarde, e tem outros de manhã. Então, fica aí uma sugestão. Como eu sou de manhã, bumba, 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 ei! Se você for assim também, quem sabe, né, só uma sugestão, você atrelar atividades que são de extrema prioridade a serem feitas logo no período em que você tá assim, né? Também. E tem dado certo, minha amiga. Tenho sobrevivido. Então, coisas que diz respeito a demandas prioritárias são feitas pela manhã, demandas dos afazeres domésticos são feitos pela manhã. Manhã, tarde, porque de noite, ó. Tchau, tchau, boa noite, me deixa ali quietinha, com a moeba. E aí de manhã eu tenho muita disposição, muita criatividade para fazer, né, cafés da manhã diferenciados. Só preciso de arsenais, só preciso de materiais. Eu falo pro marido, vamos arrasar nessas comprinhas de mercado com muito mais opções de cafés da manhã, porque, amiga, quem gosta de fazer café da manhã gosta de opções. E aqui é nítido uma diferença minha e dele. Quem você acha que come o ovo assim, quase molinha, gema, e quem come assim? Vou te responder. O molinho é comigo. Aham, quase crua gema, adoro. Adoro um pãozinho também de forma com muitos grãos, aquela crocância de respeito. E esse ovinho assim super frito, eu gosto de fazer bem mexidinho, porque, né, facilitar, né, o rolê é bem bom também. E aquele requeijão de lei, né? Colocar um queijinho também, mussarela. Esse nesse caso eu coloquei na air fry, ficou assim, ó, tchu-tchu. E não podia faltar os remédios, né, minha amiga? Esses são os meus remédios que eu estou atualmente. Esse aqui é o Puran T4 levotiroxina sódica de 62,5. É referente ao hipotiroidismo e esses outros 3, né, é referente à ansiedade e depressão, tá? Então, para você que tá só me ouvindo, eu vou citá-los. Então, o cloridrato de venlafaxina de 150 miligramas, junto com cloridrato de venlafaxina de 37,75. É isso aí. Sabe fazer matemática? Espero que sim. Basicamente, então, eu tomo 187,5 miligramas do venlafaxina. E para dormir, e para compor, obviamente, o outro, é o cloridrato de trazodona de 50 miligramas. É isso. Estou fazendo jus desses remedinhos, já fazem um tempinho. Mês que vem eu vou retornar lá para falar qual é que é, né? Sabe aquela fase onde você tá ainda, né, fazendo esse raio-x, essa auto-observação de como você tá lidando com tudo isso? Enfim, ainda são muitas coisas ocorrendo, né, minha amiga? Fale aí como tem sido desse lado também. Mas a vida é essa, né? Vamos que vamos. Esse é o amorzinho. Esse é o hóspede da vez. Eu e meu marido, nós temos uma família incrível que confia, né, o doguinho pra gente fazer esses cuidados enquanto eles estão em processo de viagem e tal. Então, rola essa renda complementar na família, que é super bom, positivo.
E de bônus, né, esse apoio emocional canino diário tem sido, assim, muito bom. Ele é aquele tipo de cãozinho que você pode dormir abraçadinho, pode segurar a patinha, pode fazer carinho, ó, um exemplo. Sabe, minha amiga, o meu poodle não dá essa coisa, assim, ele não gosta dos toques, mas então eu tô me esbaldando com esse hóspede que gosta de um chamego. Então, tô assim, ó, esse é meu poodle, ó, bem na dele. E assim, né, a gente tem que, de fato, respeitar a personalidade de cada cãozinho, né? Cãozinhos e pessoinhas. Olha que fofura! Isso aqui já na nossa cama, com uma luzinha assim, bem de boinha, né? Bem bom, ó. Ai, meu Deus! Enfim, é bem gostoso quando a gente tem a oportunidade, né, e o privilégio de ter amigos, né, que confiam, né, na gente para cuidar de um ser tão amado, né? E minha amiga, falando isso, né, tem a ver também com brincar com os doguinhos, né? Eu não sei você, mas eu particular gosto muito. Eu tenho também estudado bastante sobre enriquecimento ambiental, minha amiga, é muito bom, tá? Só te digo isso, é bem bom. Eu tô fazendo assim, ó, eu já assisti quase todos os vídeos dessa desse canal, tudo sobre cachorros. Muito bom. E eu até recentemente comprei alguns utensílios para poder potencializar aqui o nosso enriquecimento ambiental. E é assim, é uma alegria instantânea. A gente vê os nossos pets felizes, motivando, se alegrando, se exercitando. Enfim, eu comprei hoje bolinha que coloca petisco, sabe? Que isso vai enriquecer mais nesses momentos das refeições. E também um tapetinho também para colocar petisquinhos, né? Para coisar. Quando chegar, eu vou registrar e falo, tá? Outra coisa. Eu não sei se você teve a oportunidade ou cogita de documentar, quem sabe, a sua vida, né? Alguma coisa aí que te diz respeito, mas gravar vídeos curtos de tarefas comuns. O quão gostosinho é, minha amiga. É tão bom, né, a gente, em alguma situação, a gente olhar. Nossa, eu registrei eu colorindo, que era um hobby que eu, nossa, gostava muito. Ah, eu registrei fazendo comprinhas, né? Mostrando as minhas comprinhas de mercado, dando carinho pro doguinho, vendo outro doguinho pegar sol, guardando não sei o quê, hobby com a mamãe, alguma coisa que, né, aconteceu, trouxe um recorte ali de meme. Enfim, são tantas possibilidades, sabe? A nossa vida, ela pode não ser todos os dias extraordinária, mas a gente atrelar pelo menos o ordinário de uma forma muito clara de que é a nossa vida, sabe? Ela merece ser vivida dentro das nossas possibilidades da melhor forma possível, né? Então, eu tenho gostado pra caramba essa questão de captar, né, e compartilhar tem sido algo que potencializa esse meu tesão de continuar vivendo, sabe? Com mais intencionalidade, com mais presença, com mais leveza, né? Fica aí um convite. Outra coisa é organizar a cozinha como um ato criativo. Eu tava também, em alguns momentos da minha vida, organizando determinados locais da casa, né? Eu gosto em particular. Então, quando eu faço isso também, potencializa aquela questão dos nossos sentidos, né? Do toque, do cheiro, da visão e etc. Então, eu sinto que são oportunidades para a gente se aterrar àquele momento presente, né? Fica aí uma sugestão, ok? Minha amiga, nossa, no último vídeo que eu postei no YouTube, foi um vídeo que foi bem custoso pra mim. E eu digo que tava rolando quase aquela vibe meio que
Nano-influencer acumuladora de arquivos. Eu sempre achava que precisava acrescentar algo, achava que não tinha os B-rolls necessários para inserção daquela narrativa. Aí uma vez eu editei de uma forma, não gostei, apaguei, tive que reeditar do zero. Aí depois eu pensei na introdução, tinha que editar a introdução e, sabe, todo dia era algo que faltava. E tem até uma situação que eu gostaria de compartilhar que tem a ver com essa falta, que é uma coisa que vai haver recorrência até o fim da nossa vida, minha amiga, seja você, quem seja. A psicanálise fala muito, né? A minha psicanalista fala essa questão da falta. A gente é um ser de eterna falta, né? Sobre a falta ser algo muito persistente, né? Até fiz uma pesquisa assim bem rasa aqui, só para contextualizar. E dentro da psicanálise, né? Se você, assim como eu, uma estudiosa aí da psicanálise, da perspectiva da psicanálise, a persistência humana está ligada à capacidade de confrontar a falta fundamental e a incompletude inerentes à existência que impulsiona o desejo e a busca por algo. A falta de persistência pode ser vista como uma fuga dessa falta essencial ou uma resignação diante da vida, o que gera indiferença e desilusão, alienando o sujeito e impedindo a formação ética de si mesmo. E aí, minha amiga, são muitas coisas, tá? Mas onde eu queria chegar é essa parte da falta como motor de desejo. A gente sempre vai ter essa sensação de que não estamos completos, alguma coisa que a gente faça, nossos projetos, né? Falta um detalhezinho, não sei o quê, sabe? E isso é inerente ao ser humano, é isso que eu queria chegar, né? Que a gente é constituído pela nossa experiência da falta, de um vazio, da incompletude, que vai gerando, de fato, essa nossa necessidade de busca, de desejar e assim, de persistir, enfim. É que tá também a questão do autoconhecimento, da gente falar, peraí, fizemos o que pude, que nem a nossa Elora Raoni fala, fiz o que pude, 124 materiais, mídias já foram importadas para edição, vamos, né, levar isso e deixar, né, para o próximo vídeo novos momentos de falta para um outro contexto. Ai, minha amiga, né, desafiador. É só isso que dá para dizer nesse momento, se você tá com a cabecinha assim. E claro, nesse momento de falta, a escrita tem sido extremamente importante por esses lados aqui. E para você? Escrever para esvaziar a mente, quando a nossa própria mente tá assim, borbulhando, é muito bom. Eu venho escrito no celular, na palma da mão, venho escrito no caderninho, né? E aí fica o seu critério, né? Mas quem sabe você, assim como eu, tá aqui, tagarelando, você quer esvaziar. Quando você tá com carisma pra falar, seja feliz falando também, né? Mandando aquele áudio longo pra você mesma no Zap, né? Quem sabe. É bem bom, tá? Outra coisa, também bem gostosinha da gente pensar. Eu fiz essa montagem, quem sabe no seu dia precisa de uma montagem que dê aquela risadinha, mostra aquele dente amarelo. Eu fiz essa montagem do meu doguinho como tava, olha, cheio dos cabelo e depois. Ai, coisa amada. Aí mandei para algumas pessoas que o conhecem, aí deu aquela risadinha, e é divertido, né? E fortalecendo os corações desconhecidos que lhe acompanham de alguma maneira. Eu gosto de deixar em evidência esses feedbacks, esses comentários, para quando eu tiver morocochô, minha amiga, que vai ter o dia morocochô, minha amiga. Questões hormonais, emocionais, físicas vão dar aquela nebulosidade em algum momento do seu dia. Felizmente, cada um tem uma percepção, mas traçar esse entendimento que vai ter essa dualidade na nossa própria vida e ter arsenais de coisas que nos deixam um pouquinho melhor, né? Nosso estado de espírito
É bem bom. Eu gosto de saber que de alguma forma a gente colaborou, corroborou de forma positiva para alguém, né. E muito obrigada, né, por todos, pela cocriação até o momento. Vou complementar aqui, né, para a gente poder finalizar esse papinho gostoso. Tem uma frase que a Thaís Godinho falou em um vídeo que ela gravou, né, trazendo muitos ensinamentos dela lindíssimos, que nós vivemos em uma sociedade tóxica que exalta quem ignora os próprios limites e transforma esgotamento como medalha de honra. Eu super concordo. E você? Queira você ou não, isso é algo muito recorrente, não é de hoje, né? Se a gente trouxer essa percepção. Infelizmente, né? E quem que lucra com isso, né? Quem que lucra? São tantas camadas aqui que a gente poderia falar sobre isso. Mas eu só queria trazer essa frase que eu ouvi assim, falei, caramba, eu preciso falar com os corações desconhecidos. Sério. É respirar fundo e, né? Uma outra coisa que tem trazido meu coraçãozinho quentinho, minha amiga, pensa aí se é possível pra você, automassagem. Eu, pelo menos uma vez por dia, eu faço automassagem em mim, em alguma parte do meu corpo. Geralmente tem sido no meu joelho direito e tem sido muito bom, minha amiga, muito bom. Esse carinho, essa presença, esse chamego que a gente faz em alguma região que tá um pouco mais sensível, que tá um pouco debilitada. Pensar aí no que você possa vir a fazer com você mesmo, né. Eu coloco um creminho, passo um olhinho de girassol misturado com creme hidratante, o mais barato que tem, mas pelo menos é um processo que dá pra gente deslizar ali bem gostoso e é um autocuidado, assim, muito gentil que a gente possa fazer, né, fisicamente com a gente, tá. Fica aí a sugestão, eu tenho amado muito. Tem sido um carinho, assim, extremamente prazeroso. E claro, eu tenho tornado mais recorrente beber um suquinho natural, né, todo dia. Tenho tornado isso mais frequente recentemente. Suco de laranja natural, suco de caju natural, suco de abacaxi com hortelã e assim por diante, né. Isso é um autocuidado, assim, relativamente fácil, né, e que a gente pode fazer por nós mesmas. Outra coisa, agora é uma coisinha, assim, para adultos, tá. Banho relaxante para reconectar com seu parceiro. Eu tenho tornado isso mais e mais recorrente diante as mudanças que eu tive recentes no meu trabalho CLT, eu tive que estar em outro turno, né, eu trabalhei por anos no período noturno, agora estou por um período indefinido de manhã. Logo quando eu chego ao trabalho, é em torno de umas 3h30, mais ou menos, da tarde. É o horário que geralmente meu marido já está prestes a sair para o trabalho dele. Então a gente tem alguns minutinhos bem, que precisam ser bem direcionados, diremos assim. Então foi uma oportunidade de eu chegar já querendo aquele banho e eu querer já chamegar nele, então a gente tem tornado esse momento mais íntimo, mais prazeroso. A gente entra no consenso ali da temperatura do chuveiro. Vamos beber uma água. E aí a gente entra numa. Espera aí, vou arrotar, hein? Delícia. Vida real. É bem bom, né, quando a gente toma banho com quem a gente ama, com quem a gente tem intimidade, né, com quem a gente respeita, com quem a gente, ai, confia, né, com quem a gente troca confidências, com quem a gente consegue se sentir mais à vontade, a gente se exalta, a gente consegue nos potencializar a nossa melhor versão. Enfim, esse banho relaxante, gostosinho em casal tem sido bem bom, né. Aí passa sabonete, ajuda o outro, abraça, só um abracinho assim, sabe, nada, eu tô falando no âmbito só sexual, tô falando assim, no chamego, de ficar ali abraçadinho, sabe. Eu gosto muito de colocar meu ouvidinho assim, pra ouvir as batidas do coração, sabe, ficar bem de boinha, isso
Ai, minha terra também no momento presente, né? Da ansiosa depressiva. Esses momentinhos de mais humanização, de toque, é bem bom, tá? Ai, ai. Me derreto, né? Outra coisa que é bem legal a gente falar, recentemente eu ouvi isso e eu achei muito pertinente agora a gente trazer. O que seria sensualidade para você? Acho que para cada fase da vida, né? Para cada maturidade, cada pessoa vai trazer uma percepção, né? Alguma experiência sobre essa palavrinha. Mas nesse momento, eu vou trazer um exemplo. Com 32 anos, para mim a sensualidade, ela gira em torno muito da questão de autenticidade, da pessoa se bancar, ser quem ela quer ser, sabe? Bancar suas escolhas, aquela pessoa que sustenta os seus desejos, aquela pessoa que, beleza, sim, sou eu a pessoa que tem vídeos, tem fotos ali vendidos e tal, pessoas que se disponibilizam a ter essa intimidade, por exemplo, sim, tudo bem, sabe? Tudo de forma muito ética, muito profissional. E eu digo nessa questão da sensualidade ser muito essa vertente de autenticidade, é a pessoa também ter aquele olhar de tesão pela vida. Não é tão apaixonante, não sei se você se identifica, eu acho extremamente apaixonante quando eu consigo contemplar uma pessoa que exala aquela paixão, seja lá o que a pessoa estiver exalando, de qual contexto for, sabe? A pessoa que fala com tesão daquilo que é apaixonado de fazer, sabe? Eu acho assim muito gostoso você ver o brilho no olhar da pessoa, aquela disposição, aquela ação de viver propriamente, porque cada pessoa, né, vamos trazer, tem a sua realidade, tem seu estilo ali de vida, tem as suas questões financeiras, tem seu recorte de gênero, tem os seus privilégios, né? Sua consciência de classe, sim, reconhecemos isso. Estamos falando nessa questão da pessoa, sabe? Sim, sou eu essa pessoa, não sei o quê, blá. É muito gostoso. É muito bom, né? Observe se faz sentido o que eu tô falando, mas é muito essa questão de uma energia que vai exalando, sabe? Enfim, vozes da minha cabeça. Outra coisa bem interessante, tá? Essa questão, minha amiga, do transformar tarefas, né? Quem sabe do seu cotidiano ordinário e mais seus. Eu já falei, tal, em alguns vídeos pontuais ou de vídeos curtos, tal, do quão bacaninha é a gente contemplar esse momento no silêncio, obviamente, mas também é bem bom, né, quando a gente tá afim de consumir algum entretenimento, né? Então, pegar o celular e assistir, quem sabe, aqueles stories das meninas e meninos, sei lá, que você acompanha, que você se beneficia de alguma forma, sabe? Você sente que consumir aqueles conteúdos te trazem boas coisas, sejam elas o que forem, mas que estejam ali alinhadas aos seus valores, sabe? É bem bom. Eu não tenho Instagram, mas eu uso o do marido, que também não posta nada. Meu marido é um low profile, mas que ele tem algumas pessoas que ele conhece, que se ele segue, quem ele quer seguir. Eu acho muito engraçado, particularmente aqui falando, eu não sei você. Pessoas que seguem pessoas que não postam nada, sabe? Só pelo fato da pessoa conhecer aquela pessoa por foto já quer seguir. Eu acho um pouco diferenciado, mas enfim. Ai, ai. E aí, cada um com seu rolês, né? Mas eu tô lá no Instagram apenas como uma espectadora das maravilhosas que eu acompanho. E aí assisti os stories, mas confesso pra você, eu até fiz um desabafo no Subs recentemente. Nossa, o tanto de anúncios que a gente é bombardeado no Instagram não tá escrito, né? Cara, hoje em dia, eu e meu marido. Eita, pega, peraí, que ele tá assistindo. Meu marido tá assistindo alguma coisa aqui. Ah, é aquele filme lá.
Como que é o nome? Ah, já não lembro. Enfim. Pra você que tá me ouvindo, a gente viu uma imagem, assim, rápida de um ator aqui, só com a sua peça íntima. Ai, Deus. Enfim, a gente paga o YouTube Premium. E assim, quem tem o Premium não quer guerra com ninguém, né? Quem tem o seu canal bonitinho não quer guerra com ninguém. Deixa eu abrir aqui. E aí, eu até brinquei. Já já você vai ver o Instagram Premium para não ter aquela bombardeação de propaganda. Ver se eu consigo acessar. Acho que não. Os benefícios do Premium, deixa eu ver. Olha, eu acho isso muito interessante. A gente é assinante desde 2024, lá do YouTube Premium. E aí, olha o tanto de horas de vídeos sem anúncios que a gente já... Ó, minutos, vídeos sem anúncios, tocados sem anúncios no YouTube. 2.550 horas de anúncio. Olha isso. Isso é bizarro. E lá no Instagram, isso aqui é um desabafo à parte, tá? Não sei se eu não sou assim, uma nano-influencer que queira estar no Instagram, não. Já fui passar bem sem ele, minha saúde mental agradece. Mas enfim. Tudo isso para falar que é bom você eventualmente transformar essas tarefas que às vezes para você é um pouquinho mais do mesmo, chatinho em algumas situações, trazer um momento mais divertido, né? Eu também gosto de assistir vídeos também, né? Ouvir algum podcast e tal, bem bom. E falando em cozinha, reutilizar potes para você organizar sua casa, sabe? Não ficar refém de você um dia, quem sabe, talvez comprar organizadores para cada alimento, para cada utensílio, para cada objeto, sabe? Ter aquele olhar de perceber, poxa, aquela X coisa ali, aquele pote de sorvete de 2 litros, talvez possa usar ali para organizar os meus limõezinhos, né, para organizar, quem sabe, as minhas cebolas, e é isso que eu tenho feito. Tem sido bem interessante. E uma coisa que eu estava até refletindo, se você também é assim, eu sinto que eu sou uma pessoa bem produtiva e executora. Planejo, mas também quando decido, sabe aquela coisa de adoro cogitar e dar margem de espaço assim para os meus brainstorm mentais de planos de ações para alguma determinada ideia. Só que eu sinto que, diante a esses vários dodóis físicos e emocionais que eu tô trilhando, veja se faz sentido para você. Eu sinto que tem sido de extrema necessidade eu ter que realinhar a forma que, antes desses dodóis serem diagnosticados, a dinâmica e a intencionalidade e a disposição para determinadas atividades eram diferentes. Faz sentido para você? Então eu sinto que muitas das coisas em que estavam, por exemplo, nas minhas listas de tarefas, muitas delas elas foram excluídas, foram reajustadas, foram definidas com alguma data, sabe? Foram reorganizadas para suas devidas listas, com seus devidos encaminhamentos, enfim. Amiga, sério, você também tá passando por uma fase bem desafiadora na sua vida. A gente nos dá essa maior flexibilidade de realinharmos as nossas prioridades, realinhar os nossos picos de energia e disposição, seja desde dormir, seja desde pausar, seja desde desacelerar, sabe? E todo dia é uma oportunidade pra gente meio que se colocar nessa vertente de aprender a gente a dar nomes, né? Quem sabe às opressões que nós mesmas nos colocamos em determinada situação, né? E eu sinto que cada micro coisinha de oportunidades que a gente tem, algo que a gente observou, que uma outra pessoa próxima a gente fez ou falou, se posicionou, entender o que muitas das coisas ressoam pra gente, sabe? Por que muitas vezes a gente se sente mais sentido com uma determinada forma de uma pessoa falar com você, ou a outra pessoa falar da outra pessoa, sabe? O que muitas das vezes você tá atrelando
esse seu foco em algumas coisas, no que você está atrelando o seu valor para aquilo, entende? Faz sentido? Ai, eu espero que sim. Ai, amiga, já tô delirando, né? Eu vou finalizando aqui para não ficar gigantesco para você, né? Mas é bom a gente fazer e falar quando a gente tá assim, alinhada para aquela comunicação ser a mais direcionada àquilo que a gente quer se expressar, né? E uma coisa também que a nossa mentora Thaís Godinho disse: meu corpo não acompanha mais a agenda. E eu super me identifico. Fica aí uma coisa para você pensar, né? Outra coisa, quem sabe, é você honrar seu trabalho, seja ele qual for, né? Pela estrutura que lhe dá nesse momento da sua vida. Eu falo isso olhando com um olhar assim de muito cuidado e mais gentileza para a assalariada que vos fala também. Eu trabalho hoje meio período e toda vez que eu, por exemplo, retorno para minha casa, me dá aquele sentimento de tão gratidão de ter essa oportunidade de um trabalho formal, de ter um salário fixo que banque e patrocine, entre aspas, os meus sonhos, os meus projetos digitais, que eles ainda não pagam meu ganha-pão, né? Vamos dizer assim, não me sustentam nem a mim nem a minha família, porque são rendas variáveis, né? As rendas extras da internet e esporádicas. Então, eu ainda preciso, né, ter essa responsabilidade financeira e atrelar minimamente um reconhecimento, né? E, poxa, meu trabalho é meio período, né? Eu sei o que eu faço, já, né? Já tô há bons anos fazendo aquilo que eu faço, como atendente de um estabelecimento, registrando pedidos para entrega e retirada e tal. Então, eu já uso muito a minha voz para falar com esses clientes, para falar com alguns colaboradores na empresa, quando necessário, para reportar alguma coisa. Enfim, a minha fala, dizendo isso, ela é muito usada, né, como atendente telefônico. Então, muitas das vezes, quando eu chego, é uma questão assim de muito clara para mim que eu preciso de me reabastecer, né? Eu preciso ficar muito mais quieta verbalmente. Então, falar, por exemplo, aqui com você, nesse momento, a gravação bruta, vamos ver quanto que vai chegar no final da edição. Tá 1h15 que eu tô falando com você, meu amor. De extremo amor envolvido nisso que a gente tá aqui, a nossa relação, a nossa comunidade, sabe? É uma manutenção de uma relação de fato. Eu quero continuar me relacionando com você sendo um coração desconhecido, tá tudo bem. Se você quer se tornar conhecido, comenta aí, né? Fale aí o que seu coração mandar. Mas, sério, aos poucos eu tô, assim como a minha psicanalista sempre, né, argumenta comigo também, eu tenho identificado que eu dou muitas vezes palco para os meus ICs, para as minhas vertentes, muito dos meus pensamentos intrusivos, né? Dou muito palco para isso. Eu quero cada vez dar menos palco, sabe? Para, né, voltar para o momento viva, o simples viva, sabe? E tem sido muitas camadas aí, né, minha amiga? Se é que me entende. É desafiador a gente estar disposta a querer cuidar da gente, né? Responsavelmente falando. Automaticamente eu sinto que isso é um amor multiplicado, é uma inteligência emocional duplicada. Vou finalizar assim com essa reflexão. Eu sinto que quanto mais eu me predisponho a me cuidar física, emocionalmente, né? É que nem a Vanessa Lino fala, cuidar de mim para cuidar dos meus. Eu vou expandir esses meus para com você, que está me acompanhando de algum lugar, de alguma maneira, na sua vida, na sua realidade. É incrível. Isso é muito incrível, né? Então, trazer sempre essa exaltação pela sua existência, né? Se você queria também se relembrar
eu tô olhando pra webcam aqui do computador, como se eu estivesse olhando pra você, sabe? E é sempre muito gratificante esse constante relembrar, né? E quanto mais você se cuida, você também tá cuidando dos seus próximos, os seus que te acompanham à distância, os seus desconhecidos. Então é uma expansão de responsabilidade emocional de mão dupla. Faz sentido? E isso eu me sinto muito honrada e privilegiada de falar isso, porque, minha amiga, é incrível, sabe? A gente saber que a gente tá dando essa oportunidade pra gente se expandir, né? Ah, é muito lindo. Eu acho muito lindo, tá? E acho que é válido a gente falar só um negocinho. Eu vou deixar os links aqui na descrição das coisinhas que eu fui mencionando, tá bom? Para você fazer e clicar, caso você queira, né, se expandir aí. Mas um resumo semanal aí do conteúdo da semana que eu publiquei nesse mundo da internet. Uma das coisas é para você ler. Eu falo sobre essa questão de ser culpada ou responsável. Eu gostei muito de publicar isso, confesso para você, tá? Gostei bastante de poder exalar as minhas percepções sobre o que estava rolando nessa cabeça, né? O quanto que em algumas dicas ali que aumentaram o meu carisma. É bem gostoso, tá? Tem algumas imagens. Fica à vontade, tá? Muitas sugestões do que assistir, porque eu sou uma cinéfila. É assim? Eu adoro assistir coisas. Cinéfila. Acho que é isso, né? Cinéfila, melhor dizendo. É alguém que tem um grande interesse ou entusiasmo pelo cinema, apreciando como arte, lazer e forma de expressão cultural. É isso. Então eu gosto muito, consumo muitas séries, trouxe em primeira mão todas que eu estou alternando de assistir. Ai, é muito gostoso, né, amiga? Ai, recomenda aí as suas. Trouxe alguns exemplos de documentários e filmes, coisas no YouTube para assistir também, que eu sou muita youtubeira e consumidora. Coisas para você ouvir, né? Se você, assim como eu, gosta de coisinhas assim falando no seu ouvido. Coisinhas para ler, né? Coisinhas para relaxar, coisas mais adultas, mais íntimas. E, ok, aí você vai lá, tá? Fica aí a dica. Fico muito feliz. E outra coisa do resuminho assim que rolou é assistir, né? Eu fiz um vídeo, né? Um videozão, que é esse vídeo que eu te falei, que rolou mais de 70 mídias que foram importada lá no meu editor de vídeo e foi muito gostoso fazer. Eu gostei. Tem até como se fosse um comecinho vibe Netflix. Ai, eu adorei fazer cada detalhezinho, amiga. É tão gostoso quando a gente fica apaixonada com as nossas próprias coisinhas. Eu já revi esse vídeo muitas vezes. E você revê as coisas que você mesma cria? Tô de olho, hein? Tô de olho, hein? É muito bom. E nesse vídeo também eu coloquei a minutagem, coloquei recomendações de canais, por exemplo, do YouTube que eu acompanho, né? Arrobas de marcas em que eu indico, equipamentos que eu estou usando recentemente, cupom de desconto, meus links de indicações e tudo mais. Enfim, ai, que coisa mais amorosa! Adorei. Eu tinha uma coisa para falar aqui, vou falar rapidamente, tá bom? Pra gente ser essa, né? Esse mix. Esse comentário aqui é de um assinante lá da Privacy. Provavelmente ele é um recente, né? Porque ele pediu para mandar um vídeo meu. Eu queria usar esse tipo de coisa para só falar uma coisinha. Eu dei uma estudada, né? Uma aprofundada. E é legal a gente pensar que quando um espectador seu lhe solicita para te enviar algo, a gente tem que lembrar também que cada pessoa, além daquela, entre aspas, simples solicitação, está atrelada a tantas outras camadas, né, para a pessoa, particularmente, tipo interesses e comportamentos. Então, por exemplo, nesse contexto,
a busca por conteúdos adultos exclusivos e personalizados. Então, muitas dessas pessoas, né, estão já exaustas daquele conteúdo genérico, né? Você sabe muito bem onde encontrar, e aí estão buscando, né, por essa experiência mais próxima e real com as criadoras. Hoje em dia, eu fico muito feliz de terem pessoas que entregam de forma assim tão respeitosa os seus interesses, né, para ter essa personalização. Então é você ficar atento a isso. E existem fatores por trás dessa solicitação de algum conteúdo personalizado seu, amiga, da questão da motivação psicológica. Você já parou para pensar? Mas por que que a pessoa vai querer pagar pra X coisa com a fulana de tal, sendo que a ciclana faz não sei o que por zero ou porque não sei o que? Amiga, vamos lá. O desejo de conexão, intimidade simulada, né? Vamos lá. Essa interação privada, por exemplo, chat, mensagem, ela vai oferecendo essa ilusão de proximidade para a pessoa e acesso exclusivo à criadora. É muito interessante, tá? Eu vou trazer aqui um exemplo que eu me lembrei agora, né? O meu inconsciente aqui, ó, saltando. Quando eu tinha uma frequência bem diária, diremos assim, de transmissões ao vivo em plataformas adultas. Muitas delas, enquanto eu estava propriamente em, muitas pessoas gostavam de mandar mensagem pelo chat, que na maioria delas eles enviavam alguma gorjeta, né, algum valor ali complementar, solicitando algo personalizado. Por exemplo, escreve meu nome em X parte do corpo, te mando tal. Ou cita meu nome aí ao vivo. Fale X coisa ao vivo, sabe? Tudo de alguma forma querendo essa conexão, trazendo essa questão de mais proximidade. E são em pequenos detalhes. Pode começar a reparar. Repara. Não sei se você também já teve essa experiência de conteúdos personalizados, exclusivos, mas é muito visível e, né, essa percepção de que muitas pessoas realmente estão carentes por afeto, né? Carente por um tempo de qualidade com uma pessoa que você não conheça, mas que de alguma maneira se conecta com você em alguma medida. Eu acho isso extremamente incrível. Tem até um episódio de podcast que eu falei, que eu até falei em análise também, que por mais que passem os anos, que a forma como eu me exponho sexualmente falando, a minha própria autointimidade, compartilhando em vídeos e fotos, uma das coisas que tem sido muito prevalente, eu até comentei, eu posso mudar de plataforma, posso mudar de formato de transmissões para fotos e vídeos, né, tals. A questão da curiosidade, ela ainda é muito prevalecente como uma grande raiz, né, de continuidade dessa expressão, né, de continuidade dessa liberdade. Então acho legal a gente trazer esse reencontro dos nossos porquês, né, e entender que muitas das vezes aquela pessoa que está solicitando algo para você não é um simples solicitar, existem muitas coisas ali, né, do porquê, né, tals. Além de que, minha amiga, o consumo de conteúdos que sentem ser mais autênticos, prefere o quê? Conteúdo de criadores independentes, em detrimento de produções profissionais da indústria adulta tradicional. É gritante isso. Eu me recordei de mais uma coisa que já tive a oportunidade de pessoas, na época quando eu fazia lives, chegava em mim no chat privado e tal, mandar alguma coisa, uma mensagem lá, algum posicionamento, e eu, de fato, no momento oportuno, responder aquela pessoa, momento off, e a pessoa ficar deslumbrada, sabe? Eu me senti como se fosse aquelas celebridades que respondem ali. Mas muitas das pessoas me colocavam nesse sentimento, né? Essa validação externa, né? Moderada,
que eu ficava assim: "Caramba, tem pessoas que realmente se identificaram de tal modo, de que estão se expandindo esse reconhecimento de eu ter respondido a pessoa". Muitas das vezes eu gostava de responder, né, nas redes sociais por áudio. Eu sinto que isso traz uma maior humanização, maior proximidade, maior intimidade, e isso foi muito prevalecente. Eu vou tentar achar mais, pessoas no meu passado para a gente poder abordar mais, se aprofundar, porque são um estudo de caso, né, uma questão muito do comportamento humano. Eu sou completamente fascinada também por essa questão, né, do desenvolvimento, né, não do meu próprio, mas também dos outros, né. É bem gostoso. E outra coisa, além de tudo, é a vantagem da exclusividade, né. Essas pessoas que pedem para mandar algum vídeo, tals, aquela sensação de fazer parte de um grupo seleto, né, com acesso a algo que nem todos têm, desperta, né, minha amiga, uma coisinha ali, né. Ai, ai, seres humanos e as suas peculiaridades, não é mesmo? Ai, então é isso, né, vamos finalizar? Eu vou beber água de novo, beba aí também. Eu acho que para começo das nossas histórias e reflexões já estamos indo bem, né. Aqui já são 22 horas. Quando você me ouvir vai ser no futuro. Isso é bizarro. Eu estou no passado quando você estiver me ouvindo, bebê. Eu acho que aqui para complementar, eu vou trazer uma coisa bem pessoal, que acho que a gente possa contemplar aí esse fechamento, né? Porque se você tá aqui até agora, merece um bônus, não é mesmo? Eu tô achando a minha lista aqui. Cadê? Ai, minha amiga. Cadê você? Eu vim aqui. Histórias que nunca contei. Deixa eu ver qual delas. Aqui são muito spoilers. Ai, ai. Já sei. Falando essas coisas de 18. Ai, meu Deus, eu vou contar uma coisa. Primeiro, deixa eu só me posicionar melhor aqui. Primeiro, eu quero falar pra você, minha amiga, que tá me ouvindo ou me assistindo. Comenta um emoji de golfinho. Será que tem golfinho? Porque eu vou falar sobre a minha experiência pessoal usando o vibrador de golfinho.g. Que ele é pequeno e discreto e um toque suave. Então, comenta golfinho se você assistiu a esse episódio até o final, que é agora. Agora, deixa eu só ver se tem golfinho aqui pra gente. Temos um golfinho. Eu tô curiosa pra saber se você chegou aqui só pelo golfinho que você vai colocar aí no comentário. Então, né, minha amiga? A história era uma vez que eu nunca contei, só quando eu tava fazendo lives, ou talvez não contei lá. Acho que não. Eu vou mostrar a imagem do golfinho só pra entender a dinâmica. Basicamente, eu tinha exatamente esse rosa. Tá, vamos lá. Você chegou até aqui, você é muito íntima. É o seguinte, quando eu comecei, foi no câmera privê, né? Vamos lá. Para você que não conhece, câmera privê, eu acho um pouco difícil, mas não impossível. Não são todos que são obrigados a conhecer. Mas o câmera privê, minha amiga, deixa eu só colocar aqui. Ele é basicamente destinado apenas para adultos, tá bom? É onde tem lives lá gostosíssimas de cam models. Então, eu sou uma ex-cam model aposentada, porém não recebendo aposentadoria. Vai, foco. E aí, minha amiga, eu tava começando no câmera privê, foi a primeira plataforma que eu atuei, né, nesse contexto de, né, isso aí, você entendeu. E aí eu investi, né, logo assim que começou a pingar os trocos,
investir nesse vibrador que é baratex por aí, né? E ele pode, né, ser usado de uma forma mais molhada e tal. E aí, minha amiga, esse espectador maravilhoso, né? Muito obrigada pelas primeiras experiências, gente. É tão gostoso quando tem pessoas que abraça as camódeos os iniciantes, né? E é tão bom a gente falar, sabe? Não ficar nesse imaginário de achismo, de ai, vamos mostrar que a gente é super profissa. Não, minha amiga. Fala, né? Fala aí que tu é iniciante. É isso que eu falei. Sabe aquela coisa tipo, tô bancando minhas escolhas. Eu falava assim, nossa, eu não sei como que eu. Olha, vou tratar em análise. Mas eu já não consigo me ver nesse um a um com a pessoa. Mas vamos lá. Eu falava assim, quando as pessoas de fato pagavam ali pelos shows e tudo mais, né? Eu falava assim, então, é minha primeira vez aqui, tá? Minha primeira vez aqui. E no caso, eu tenho isso, tô disposta a isso, tá? Bora? E aí, né? Se você. Vou só contextualizar. Cada minuto tem um X valor que você estipula. Geralmente as plataformas têm tipo uma média, o mínimo, tal, o máximo. Então aí você estipula ali o valor que você quer que cada minuto vale, né, para você. Enfim. E aí, quanto mais devagar você fizer aquilo que você estiver disposta a fazer e tal, em comum acordo. E aí, minha amiga, eu usei isso daí. Só que eu fui e coloquei no buraco de trás. E minha amiga, você tá vendo que ele é bem reto, né? Só tem um biquinho ali. Quero o biquinho. Ai, ai, não sei nem mais o que falar. Você já imagina, né? O negócio, né? Queria dar aquela sugadinha, entende? E aí, basicamente, é rir pra não chorar, porque foi extremamente agoniante. Deixa eu ver se eu consigo representar isso. Ai, meu Deus do céu. Eu vou representar rapidamente, eu tenho que ficar falando. Ó, deixa eu ligar a luz. Basicamente, eu tive que. Eu não posso agachar porque meu joelho tá zoado. Mas eu ficava no chão, agachada, assim, toda pelada. Só que o boy achando que tava, uou, tá exalando prazer ali no cu. Ai, misericórdia. Mas eu tava ali forçando literalmente a parte de trás pra que expelisse, porque eu tava segurando só o biquinho, assim. É isso mesmo. Fiquei um bom tempo nesse processo. Um bom tempo. Foi mais ou menos um tempo cabível ali. Eu fiquei. Sabe aquele momento em que, mano, o bagulho tava indo bem, tava rolando, a grana tava indo. O bagulho acontece literalmente na hora que eu tava com uma outra pessoa ali, né? Numa pessoa me vendo, eu vendo a pessoa ali se estimulando do jeito que, né, que queria. E eu ali tava. Nossa, eu tô até vendo ali no corredor, eu tava, tipo, agachada, tipo. Eu não sei se o boy viu, porque isso foi algo assim que eu nunca mais quis usar aquilo em buraco algum, amiga. Agora eu não sei como que você lida com esses tipos de brinquedo. Mas depois desse vibrador golfinho ponto G, eu comecei a, de fato, quando as coisas começaram a pingar mais reais, mais dólares, eu comecei a investir real, de fato, para brinquedos com mais segurança em todos os níveis, mais profissionais. Então, só para você ter noção, deixa eu até abrir aqui. Eu tenho quando eu comprei na época. Eu migrei, minha amiga. Tive um salto. Esse é o brinquedo que eu comprei. Hoje em dia eu não tenho ele, eu já revendi ele. Assim, é uma coisa assim, depender de mim, toda vez vai ter algo aqui que eu vou falar que eu tô vendendo. Ai, meu marido tem que dar uma segurada, porque senão eu vendo coisas da casa assim, eu gosto de vender as paradas, eu gosto. Mas, amiga, tudo isso pra contar essa fofoca, né? Você falou que queria histórias, então
lição de moral. Tomem cuidado com o que vocês introduzem nos seus buracos. Tomem cuidado dos tamanhos dos golfinhos que vocês têm por esses lados, porque, minha amiga, foi delicado. Foi delicado. Muito. E assim, o golfinho tem o seu lugar ali, né? Eu poderia até complementar de tipo assim, se eu tivesse um novo golfinho hoje em dia, eu particularmente gostaria, estou de olho em outros vibradores, com outros formatos, com uma outra proposta, sabe? Tipo, sugadores, enfim, com uma outra estrutura, com um outro material, para poder ampliar esse meu repertório, né? Acho sempre bacana a gente, se for do seu interesse também, isso potencializa a nossa autointimidade. Eu vejo dessa maneira. Então, esse bico de golfinho, ele ajuda no estímulo do ponto G. E esse é o revestimento que ele é aveludado, sabe? Vai proporcionar essa suavidade em contato com a sua pele. O modo de desligar é super fácil, você vai meio que girando assim, sabe? Eu lembro que foi bem positivo na questão da masturbação. Então, eu acho que se fosse para dar uma dica para alguém que queira usar de forma, ai, misericórdia, para os dois buracos, eu não indicaria. Por um milagre, o bagulho não foi algo assim crítico a ponto de ter que ir no hospital. Eu já comentei isso até com a minha mãe, a gente já deu risada, mas assim, é delicado, né? Literalmente, esse assunto e pensar que poderia acontecer algo pior. Então, tome cuidado, minha amiga, tá? E ele é a prova d'água, desde que esteja fechado, a pilinha também. Enfim, ele é uma fofura, né, visualmente falando, mas quase o golfinho entrou aqui nesse mar desse corpinho, né? Ui, minha amiga, ai, já chega, né? Vamos deixar um pouquinho pro próximo. Já foi, né? Vou dar concluída aqui nessa missão. Já sabe, se você chegou até esse momento, né? Comenta o golfinho. Beijinho no seu coração, amor. Eu amo e honro muito a sua vida. Muito obrigada por estar aqui.